Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Bem-vindo a mais uma aula de teoria da computação nesse nosso módulo 2. Essa é a última aula do módulo 2, quando nós vamos conversar sobre mais algumas propriedades das linguagens recursivas. Bem, essas duas primeiras eu vou só enunciar os teoremas, essencialmente. Dizemos que a máquina de Turing, ela enumera uma linguagem L se e somente se para algum estado fixo Q. Dessa máquina M, que enumera a linguagem L, nós temos o seguinte. Para todo W que pertence a L, a partir do estado inicial da nossa máquina, lendo W, eu vou conseguir chegar em um estado especial Q. Tá? Então, se isso acontece, eu digo que essa máquina M enumera a linguagem M. Uma linguagem é Turing enumerável se somente se ela possui uma máquina que a enumera. Né? Além disso, uma linguagem é recursivamente enumerável se somente se ela é Turing enumerável. Então, se existe uma máquina que enumera uma linguagem L, então essa linguagem ela é recursivamente enumerável, certo? E somente se existir essa máquina. Bom, seja M uma máquina de Turing que enumera uma linguagem L. Dizemos que M enumera essa linguagem L de forma lexicográfica se o seguinte é verdade. Sempre que a gente tiver uma palavra W levando a um estado Q e depois uma palavra W' levando a esse estado Q, uma vez que a palavra W já tinha levado a máquina para esse estado Q, aí vem uma palavra W' e leva a esse estado Q novamente, nós temos que esse W' que aconteceu depois do W, não é? Ele lexicograficamente, nessa ordem lexicográfica, ele vem depois de W. Então, se isso aqui acontece, o W' tem que ser lexicograficamente, aparecer lexicograficamente depois do W, certo? Então, uma linguagem é Turing enumerável de forma lexicográfica se e somente se existe uma máquina de Turing que a enumera de forma lexicográfica, certo? E uma linguagem ela é dita recursiva se e somente se ela é Turing enumerável de forma lexicográfica. Então, vamos lá. Se eu tenho uma máquina que enumera uma linguagem, então essa linguagem é recursivamente enumerável. Se, além disso, essa máquina enumera de forma lexicográfica, então aquela linguagem é recursiva, certo? Bom, agora vamos para o teorema de Rice. Suponha que um certo conjunto C é um subconjunto próprio e não vazio da classe de todas as linguagens recursivamente enumeráveis. Então, nós temos o conjunto de todas as classes recursivamente enumeráveis e, além disso, nós temos que dentro dela tem um subconjunto que ele é próprio, ou seja, existe alguma linguagem que é recursivamente enumerável e não está nesse conjunto C, e ele é não vazio, ou seja, existe uma outra linguagem que é recursivamente enumerável e está em C. Vamos colocar assim. Conjunto das linguagens recursivamente enumeráveis, e esse conjunto C, ele vai ter a seguinte propriedade. Existe uma linguagem recursivamente enumerável que está dentro dele, assim ele é não vazio, e existe uma linguagem recursivamente enumerável que está fora dele. Dessa forma, esse subconjunto ele é próprio, certo? Bom, nós podemos assumir que a linguagem vazia ela está fora de C, certo? Isso porque, se ela estivesse dentro de C, era só pegar o complemento do C, né? Aí eu teria um conjunto que fora dele nós temos a linguagem vazia, né? Então a gente sempre vai ter um subconjunto próprio, certo? E fora dele a gente vai ter a linguagem vazia, né? Se a linguagem vazia estiver dentro do subconjunto, eu vou pegar o complemento desse subconjunto. Tudo bem. Bom, lembra que a gente está supondo que isso existe, né? Se isso acontecer, então nós vamos ter o seguinte problema é indecidível. Então, se esse conjunto C acontece, dado uma máquina de Turing M, decidir se a linguagem reconhecida pela máquina M está em C ou não está em C, isso é indecidível, certo? Então, vamos lá. Supondo que o C exista e tem essas propriedades, é indecidível saber se LM pertence a C ou não, certo? Então, a gente pode assumir que o 0 não pertence a C, porque se ele pertencesse, eu pegava o complemento. Bom, como C é não vazia, quem foi que disse isso? Foi o teorema, né? Suponha que C é próprio e não vazio. Tá? Podemos assumir que existe uma linguagem L dentro dessa linguagem C. Tá? Então, eu tenho L dentro de C e eu tenho a linguagem vazia fora do C. Tá?
Como o L é recursivamente enumerável, nós temos uma máquina ML que semidecide essa linguagem L, certo? Nós vamos agora reduzir o problema da parada para mostrar que essa decisão aqui é indecidível. Como é que nós vamos fazer isso? TMW é uma máquina que funciona o seguinte: ela pega uma máquina de Turing M, arbitrária, e uma entrada para essa máquina de Turing arbitrária. E ela vai ver o seguinte: olha, se M parar para W, ela vai simular o comportamento de M para essa entrada W. Se M parar para W, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar uma entrada X e vou ver se essa entrada X pertence a essa linguagem L. Ou seja, eu vou jogar X para minha máquina ML que semidecide essa linguagem L. Tá? E aí, se X pertencer a L, então eu vou para esse estado de parada, senão eu vou ficar aqui em loop, né? Já que a máquina ML semidecide a linguagem L. Certo? Gente, então o que essa máquina aqui está fazendo? Tá? Primeiro, ela vai testar se M para W. Mas pode ser que o M não pare. Então essa máquina ficaria em loop e nunca entraria nessa thread superior aqui. Certo? Só que se essa máquina ficar em loop, ela está semidecidindo uma linguagem bem específica, a linguagem vazia. Porque se essa máquina ficou em loop, ela nada decide. Ela não aceita nada. E a linguagem vazia aceita nada. Né? Então, se ficar em loop, se o M não parar para W, eu estou semidecidindo a linguagem vazia. Mas, se o M parar para W, eu vou executar essa thread aqui de cima. E o que é que essa thread aqui de cima está fazendo? Ela está reconhecendo a linguagem L. Eu pego uma entrada X e vejo se o X pertence a L ou não. Se pertencer, eu paro, senão eu fico em loop. Certo? Então, o que é que essa máquina está fazendo? Ela tem dois possíveis destinos. Ou ela vai reconhecer a linguagem vazia, ou ela vai reconhecer a linguagem L. Certo? O problema é, para eu decidir se ela vai reconhecer o vazio ou o L, eu tinha que resolver o problema da parada. Mas o problema da parada é indecidível. Pegando uma máquina arbitrária M e uma entrada W, eu não sei se M para W. Então eu não sei decidir se essa máquina vai semidecidir a linguagem vazia ou se essa máquina vai semidecidir a linguagem L. Certo? Então isso é indecidível. Dado a máquina de Turing M, LM pertence a C, ela está aqui junto com L ou ela está aqui na linguagem vazia? Isso é indecidível. Certo? Bom, pessoal, aqui tem alguns outros detalhes, né, que eu expliquei aqui para vocês durante a minha fala. No livro do Papa Dmitri tem todos os detalhes que eu coloquei aqui para vocês também. Bom, o ponto de teorema de Rice é que qualquer conjunto C que se encaixe nessas características que ele enunciou vai conseguir ter a sua indecidibilidade atestada. Né? Então, por exemplo, através do teorema de Rice, muitos problemas são obtidos. Né? A indecidibilidade de muitos problemas são obtidos. Dada a máquina de Turing M, a linguagem LM, semidecidida por ela, é regular, é livre de contexto, é finita, é vazia, é recursiva e assim por diante. Né? Então a gente pode usar o teorema de Rice para nos auxiliar a responder essas questões. Tá certo? Bom, pessoal, assim nós encerramos o nosso módulo 2. Até a próxima!